Olá, mais uma aula. Hoje vamos falar de um assunto muito legal, que é literatura, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre o romantismo do Brasil, o contexto histórico, né? E hoje a gente fala da primeira geração romântica no Brasil, certo? Boa aula a todos, prestem muita atenção, isso é muito legal, tá? Um assunto muito interessante. Quando a gente fala de primeira geração romântica, já nos vem à cabeça aí Iracema, né? Mas tem muito mais que a Iracema para a gente falar, tá? O marco inicial, né, que é considerado aí para a literatura, é os suspiros poéticos e saudades do Gonçalves de Magalhães, tá? Em 1836. O romantismo, né, ele foi dividido, como ele é muito grande, muito extenso, ele foi dividido em gerações, né, e nós temos aí a primeira geração, a segunda e a terceira. Hoje a gente vai falar em específico da primeira geração, tá? E aqui ele já traz os principais poetas, certo? Porque o nosso romantismo, ele é dividido, né, em poesia e prosa para ser estudado, para ficar um pouco mais fácil, tá? Mas eu quero falar da primeira geração e já quero passar para vocês exemplos de poesia e também de prosa. Então, não podemos esquecer, né, do contexto histórico, como falei lá no primeiro vídeo, né, no vídeo sobre romantismo, contexto histórico. Nós temos aí a independência em 1822, que acaba refletindo, né, nessa nova sociedade aí. E vocês lembrem que eu falo sempre que a literatura nada mais é do que o reflexo dos sentimentos, né, do que vive a sociedade, tá? Então, com a independência, nós vamos ter aí um sentimento nacionalista muito forte, tá? E é quando começa a chamada Era Nacional Literária. Então, nós temos também a vinda da família real, tá, para o Brasil, e essa vinda, ela vai acarretar várias mudanças nessa sociedade, tá? Então, ela vai trazer consigo as novas tendências literárias. Eles vão estar aqui fugindo da invasão napoleônica, né? Então, eles não querem perder em qualidade de vida. Então, eles trazem muitas coisas que só tem em Portugal, que não tinha na então colônia, eles trazem para o Brasil, tá? E isso vai acarretar aí na criação de novas escolas, de bibliotecas, de museus, de casas tipográficas, e principalmente a imprensa, né, no Rio de Janeiro. Então, isso vai facilitar a produção, e aí nós vamos ter um público emergente, né, que que são as classes populares da sociedade. Então, nós não vamos ter a burguesia crescente, né? Nós não vamos ter aí pessoas que consomem literatura só, por exemplo, da corte, né? Nós vamos ter uma burguesia emergente aí que vai começar a consumir cultura, tá? E esse consumo, né, por essas classes populares, também vai orientar como que vão ser escritos esses textos, tá? Então, as características gerais dessa primeira fase é a exaltação à natureza. Então, como nós temos aí um forte sentimento nacionalista, eles se apegam à natureza, porque é um ponto alto, né, um ponto chave desse nosso Brasil, e aí eles vão buscar por uma linguagem nova, né, que valorizem essas características físicas, sociais, culturais dessa nova pátria, tá, recém-independente. Então, assim, começa uma valorização pelo vocabulário típico, né, os românticos, através dessa exaltação, né, do que é belo, do que é formoso no Brasil,
eles acabam fugindo, né, dos seus problemas, da sua realidade oprimente, tá? Da sua realidade opressora, porque eles viviam muitas dificuldades, não só os românticos, os poetas, os escritores, mas o povo em si vivia muitas dificuldades. Dessa maneira, então, houve a produção de poesia que tinha o índio como herói nacional. E aí, como a gente acaba dividindo entre poesia e prosa, que é o que eu não vou fazer agora, na prosa nós também tivemos, né, a eleição do índio como o herói, tá? Então nós vamos ter o indianismo, só que esse indianismo, gente, ele é mesclado com o medievalismo. Então, esse herói, ele se apresenta como a raiz do povo brasileiro, mas ele é idealizado, tá? E ele é idealizado como um herói medieval, onde se exalta aí características como bondade, como fidelidade, tá? Então, na verdade, é um herói inventado, né? Um herói criado, tá? Nós vamos ter também o nacionalismo como característica, e esse nacionalismo ele vai ser de forma exagerada, tá? Onde se exalta apenas o que é de bom, tá? E tenta se esconder, né? Esconder um pouco do que é ruim. Então não se mostra nada do que é ruim. E isso daí também é idealização, tá? E essa idealização é justamente para cultivar esse sentimento nacionalista, né? Esse amor a essa nova pátria. Os principais temas que aparecem, então, tanto em prosa quanto em poesia, é esse sentimento nacional, né? Essa busca por uma identidade. Então, vai ter aí o amor impossível, esse amor impossível narrado principalmente o amor entre o branco e o índio, né? E esse índio como herói ideal, né? A saudade da pátria vai aparecer muito da natureza e também sobre religiosidade. Os principais autores da poesia, nós temos um destaque para o Gonçalves de Magalhães, lembrem que foi dele, né, o Suspiros Poéticos, que é o marco inicial, e temos também o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias foi quem escreveu a Canção do Exílio, que foi um dos poemas em que eu recitei no primeiro vídeo, né, sobre romantismo. Os principais autores da prosa, nós vamos ter o Alencar, José de Alencar, né, com vários livros aí, tem 3 que são marcantes, né, que é o Iracema, o Birajara e o Guarani, né, são muito legais. Nós temos o Manuel Macedo e o Manuel Antônio de Almeida. Coloquei aqui 3 fotinhas para vocês. Claro que eles são bem antigos, né, gente? Então, José de Alencar ganha um espaço especial aí, né? Porque ele é considerado o principal romancista do romantismo. Parece uma coisa redundante, né? O que eu tô falando, mas não é, tá? É assim mesmo. Ele é um romancista porque escreve romances no romantismo, né? Que não tem a ver com o romance. Romantismo era a escola literária na qual se tinha aí vários escritos, tá? Que não só romances. Então, citei já os 3 livros para vocês, o Guarani, Iracema e o Birajara, que foram os 3 romances principais aí, né? Os mais marcantes para esse romance indianista, tá? Vai aparecer, então, nesses romances, descrições detalhadas, e aí lembrem que tem essa busca, né, essa idealização do herói, do índio, tá? E essas descrições também são da mata, que é uma valorização da natureza, tá? Dessa nova pátria, tudo belo e bonito e formoso, tá? Essa idealização do índio, ela vai trazer
a pureza, a lealdade e a coragem como características principais desse nosso herói, tá? Então, a seguir, tem a descrição da Índia, Iracema, né? Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da Jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta, banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Então, vocês veem aí a descrição da Índia, né? Iracema saiu do banho, o alfajor d'água ainda arroreja, como a doce mangaba que corou em manhã de chuva, enquanto repousa em pluma das penas do gará as flechas de seu arco, e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo o canto agreste. A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes, sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras, remete o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá. As agulhas da jussara com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem as faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Então, aqui, na primeira parte, nós temos a descrição dela, né? Então, muitos detalhes dela. E ela está deitada, né, sob o sol, na areia, e aí tem o encontro dela com o guerreiro branco, tá? Que é o que vai começar, né, todo o enredo aí, né, que vai começar o conflito do romance, tá? Então, a Iracema, a história é a lenda criada por Alencar, que representa a origem do Ceará e o nascimento do primeiro cearense. Ou, se a gente for pensar um pouco mais abrangente, seria o primeiro brasileiro, né? Para a criação da lenda, o autor baseou-se na figura histórica do jovem colonizador Martim Soares Moreno. Então, ali na última parte, nós temos o encontro da Índia com o jovem, né? E aí, gente, eles se apaixonam, né? Então, aí nós já vamos ter o amor impossível, né? Que é do branco com a Índia. E esse cruzamento é que vai nascer o brasileiro, né? Então, temos aí uma valorização da cruza, né? Para dizer, ó, o brasileiro nasceu da cruza do índio com o branco. Então, vamos analisar um pouquinho mais a fundo, né? Vocês veem aí a descrição, né, da heroína. No caso, nós temos aí a Índia como herói do texto, descrita, né, muito bonita. Ela depois, né, no decorrer do enredo, a gente vai ver que ela é muito apaixonada, de que ela é muito fiel, de que ela é bondosa, de que ela, né, ela é tudo e mais um pouco, tá? Essas características, elas vão aparecer bastante idealizadas, tá?
Então, na primeira parte que eu li para vocês, vocês podem ver que a Iracema, ela é comparada à natureza, tá? Mas mesmo sendo comparada à natureza, as características dela são sempre maiores e sempre mais belas, né? Aparece lá, seus cabelos são mais negros e mais longos do que a palmeira, né? Diz aqui que o hálito dela, que o sorriso, nem a baunilha recendia o hálito perfumado, ou seja, era melhor, né? E assim por diante, tá? Tudo é mais, né? Além disso, ela é chamada Virgem dos Lábios de Mel, e ela é chamada porque ela possui o segredo da Jurema, né? Esse segredo da Jurema é o que guarda o mistério dos sonhos, né? Então é uma bebida, e essa bebida ela só era utilizada em alguns rituais, e sempre tinha uma das virgens, né, que guardava o segredo, né? Então ela deveria se manter virgem. Mas ela acaba se apaixonando, né, pelo colonizador, pelo branco, né, pelo guerreiro branco. E aí é que vai girar, né, que começa o conflito, né, do nosso romance. Vocês podem perceber, então, na segunda parte, um pouco mais intenso, o vocabulário indígena. Esse vocabulário indígena, ele quer criar, então, ele quer valorizar uma língua mais brasileira, tá? E por isso que ele coloca tanto palavreado indígena. E essa língua, ela busca, né, ser mais autônoma e independente dos padrões dos colonizadores, certo? Pessoal, acabo por aqui a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou à disposição para ajudá-los, tá? Continuem assistindo aos vídeos. É muito importante a gente se manter informado, estudar bastante, né? Que isso só faz a gente crescer mentalmente e também profissionalmente para quem precisar depois, né? Paz e bem a todos, fiquem com Deus.